Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa tarde. Nós estamos em mais um Conexão Criativa e desta vez a gente recebe o professor Isael Santiago de Varzedo. Isael é professor de Educação Física, especialista em Educação Física Escolar, também é ex-secretário de Educação do município e também ex-secretário de Assistência Social, além de ex-diretor de esportes do município de Varzedo. Ele está conectado conosco aqui via Skype. Seja bem-vindo mais uma vez, Isael. Desta vez de uma forma diferente, né? Via Skype, à distância, até por conta da pandemia, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Verdade, Nildo. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na Criativa Online, né? Eu que sempre acompanho o trabalho de vocês, né? A qualidade da Criativa Online hoje é reconhecida na região inteira, né? É uma equipe que tem crescido muito e para mim é um prazer muito grande estar nesse bate-papo aqui com você aqui. Pois é, né? Infelizmente, né? A gente estamos tendo esse momento difícil, né? Difícil para todos nós e assim a gente tem que usar aquelas ferramentas que nós temos à nossa disposição, né? Com certeza. Isael, só comunicar ao internauta da Criativa Online que a gente está tendo um pequeno probleminha com a conexão na tua entrevista. Está um pouquinho sem visibilidade o teu vídeo, mas naturalmente no decorrer da entrevista vai voltar ao normal e a gente vai continuar o nosso bate-papo normal aqui na Criativa Online. Eu não sei, Isael, se você pode melhorar aí sua conexão de alguma forma. Agora sim, já está retornando, né? Porque é necessário que as pessoas te vejam de forma correta, né? Fala um pouco do teu trabalho, da tua vida profissional, né? Há quanto tempo você é professor? Quando começou aí esse trabalho de educação física em Varzedo e também em Jiquiriçá e na região inteira? Nildo, na verdade, apesar de ser novinho assim, né? Já tenho 20 anos de trabalho na área da educação e como professor e também cerca de 19 anos trabalhando com a educação física, né? A educação física escolar, né? Também tive a oportunidade de ser um dos fundadores da primeira academia de musculação de Varzedo, né? Então esse amor pela educação física vem há muito tempo, né? Então isso é um trabalho que eu faço com muito prazer, né? E no decorrer do tempo eu procurei me especializar na área da educação física escolar, né? Trabalhar mais com esporte escolar, né? Voltado para essa criançada, tanto meninos, meninas, né?
e tanto no município de Vazedo quanto no município de Jiquiriçá. Já tive a oportunidade também de trabalhar, né, tive a honra de trabalhar no município de São Miguel, que é uma cidade que tem muito carinho pelo professor Israel, e o professor Israel também tem muito carinho por essa cidade. Então, graças a Deus, assim, é um trabalho muito mais amplo de representar duas pastas importantes do município de Vazedo, há alguns anos atrás, tanto na educação quanto também na assistência social. Fala um pouco da tua experiência como secretário da Educação e da Assistência Social em Vazedo, Israel. Olha, Nildo, ser representante de uma pasta, de um município, não é nada fácil. Principalmente no início, que você, na verdade, entra muito verde, geralmente, né? Você precisa conhecer, né, todas as formalidades que envolvem cada pasta, né? Assistência social mesmo em Vazedo, quando iniciamos lá o trabalho, né? Foi a primeira secretaria que eu exerci a função, que eu estive secretário. Na verdade não tinha nada, não tinha um CRAS, não tinha nada, funcionava apenas assistência do Bolsa Família, né? Só. Então nós corremos atrás, nós lutamos muito, conseguimos a habilitação do município na gestão básica, por consequência nós conseguimos, né, levar o CRAS para Vazedo. Nós conseguimos construir o CRAS, e o CRAS hoje é o que dá o suporte no aspecto social no município, né? Um município pequeno hoje, né, com diversos problemas sociais, né, rurais e urbanos. Logicamente que o CRAS é uma porta de entrada para acolher essas pessoas que mais necessitam, né? Coordenamos também construção de casas populares, entre outros. Na educação, eu peguei um bonde andando, né? Na verdade, a secretária que estava no momento, que era a Rosimeire, ela não pôde continuar, e aí houve eu saí da pasta da assistência social e fui ficar um tempo na Secretaria de Educação, que é uma secretaria muito complexa, muito difícil mesmo, e eu acho que quem já foi gestor dessa pasta ou sabe muito bem as dificuldades, né, que nós enfrentamos para colocar o plano de ação da secretaria em prática, né? Muito complexo mesmo. Pois é, que legal, a experiência é bacana. Aproveitar, Israel, para dizer às pessoas que estão nos acompanhando ao vivo agora, se quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Inclusive, algumas pessoas estão participando. A Mari Andrade, olá. Boa tarde, professor. Mari Andrade, eu não sei de onde ela é. Se é de São Miguel, se é de Vazedo, se é de Santo Antônio, se é de Jiquiriçá. Mas está acompanhando a gente. Josenildo também, Josenildo Santos também, boa tarde. Nos acompanhando. Reconvale também, boa tarde. O pessoal já está acompanhando aqui a nossa entrevista especial no Conexão Criativa. Que bom, Nildo. A Criativa, como sempre, tem uma audiência, né, estrondosa na região. Graças a Deus. Isso é fruto do trabalho de vocês. Eu acompanho, né, sou fã também da rede, e eu acompanho sempre e eu percebo um crescimento muito grande no Vale do Jiquiriçá, no Recôncavo. Então isso é muito importante, né? Uma grande ferramenta de comunicação para a sociedade. Pois é, a gente vai falar de política já, mas antes de falar de política, porque eu sei que algumas pessoas querem saber como é que anda os bastidores da política em Vazedo, e você sabe muito bem como é que está o andar da carruagem, já que você já esteve nos dois grupos. Mas falar da Covid-19, da pandemia, todos nós estamos passando por um momento de dificuldades das mais diversas, até porque isso é uma coisa nova para todos nós, né? A gente está se adaptando ao novo normal, né? Fala um pouco de como você está lidando também, apesar da distância, claro, não está dando aula, mas como está lidando com a pandemia também como professor de educação física. Olha, Nildo, muito complexo essa situação, muito difícil, né? Para
para todas as classes, né? Para todo trabalhador tem sido difícil, para toda a sociedade, cada um com suas dificuldades particulares, mas para nós professores tem sido muito, muito difícil, porque quem ama realmente a sua profissão sabe que o que nos move, né, a nossa paixão, né, pelos nossos alunos, né, aquele dinamismo diário, né, que nós temos, que é cansativo, mas é gratificante para todos nós. Então, isso tem sido muito duro para a gente. Por exemplo, no mês de agosto, eu estava até fazendo sendo entrevistado em um programa que nós temos em Vazedo, educativo, né, que foi criado justamente nesse plano de ação desse período da pandemia. E nós estávamos falando justamente em relação à Semana do Estudante, né, que é a área de educação física. Eu acho que é o período que o professor de educação física mais trabalha. E é o período também que a escola tem mais movimentos voltados para o estudante. Então, assim, a gente sente uma lacuna muito grande, né? Principalmente quando tem esses períodos que nós sabemos que é o período que o aluno mais se sente motivado a estar na escola, para estar participando dos projetos, enfim. Mas eu acredito que nós precisamos ter, né, a esperança de que isso vai passar. Esse novo normal, eu acredito que vai perdurar aí por muito tempo ainda, mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade e tocar o barco para frente, né? Espero que possamos voltar logo à ativa, né? Mas logicamente com segurança, a partir do momento que descobrirmos a vacina, né? Todos estiverem vacinados. Eu defendo essa tese, que precisa-se todo estar vacinado e livre, né, de ser contaminado, para podermos retornar às nossas atividades. Apesar de que, Nildo, aqui em Vazedo nós estamos a todo vapor também. Estamos trabalhando com atividades remotas, né? Para você ter uma ideia, as atividades estão sendo levadas à casa dos alunos, seja em qualquer lugar da zona rural, o aluno está sendo monitorado, né, pela Secretaria de Educação, pelas escolas responsáveis por tais alunos. Então, nós não estamos parados. Em Jiquiriçá também, nós estamos também com esse plano de ação, né? Nós temos um programa de rádio, onde tem o objetivo de estarmos discutindo temas voltados para esses alunos, né? Porque a rádio comunitária, ele consegue alcançar os 4 cantos do município. Então, estamos em constantes reuniões, buscando todas as formas possíveis de amenizar essa situação, porque nós sabemos que nem se compara ao ensino presencial, não tem comparação, mas dentro do possível é o que nós temos condições de fazer no momento, é o que nós estamos fazendo. Educação física é muito complexo, trabalhar educação física, até porque tem que ter um acompanhamento, não é, dos nossos alunos mais de perto, mas ao mesmo tempo a prática da atividade física, do exercício físico, nesse período se torna essencial, né? Até porque a ansiedade dos nossos alunos tem aumentado muito, né? Por incrível que pareça, Nildo, tem sido um período que os alunos estão com muita saudade da escola. Claro, quem gosta de estudar está tendo saudade de voltar para a escola, mas também não é empecilho de estar estudando, né? Até porque a internet te proporciona isso hoje em dia. A internet, o rádio, como você já está falando lá em Jiquiriçá, por exemplo, remotamente através do rádio, lá a Rádio Transvale, né? De Clara, é a rádio que retransmite lá a aula, lá em Jiquiriçá? Não, a rádio, o programa de rádio é em Vazedo. Ah, em Vazedo, sim. Vazedo. Então, remotamente através da rádio também em Vazedo. Então, na verdade, para quem quer estudar, não há empecilho, né? Não é necessário estar presencialmente na sala de aula, né? Sem sombra de dúvida, Nildo. E as inscrições agora, Israel, você que ainda falando de educação, a gente vai falar da política já. Vários estados estão discutindo o retorno das aulas. E a Bahia também está discutindo para, quem sabe, agora em setembro, voltar às aulas presenciais. As remotas já acontecem há alguns meses atrás, principalmente as particulares. Como é que você vê essa situação?
Há possibilidade de voltar ainda esse ano às aulas? Você que é professor de educação física? Olha, Nildo, eu acho muito complexo, eu acho muito difícil o retorno das aulas esse ano, até porque ninguém está se sentindo seguro, nem os próprios gestores municipais, estaduais e até mesmo federal não estão se sentindo seguros em relação a esse retorno às aulas. Os professores, os pais dos alunos, para você ter uma ideia, eu tenho percebido que no município de Jiquiriçá, por exemplo, que tem até menos casos do que Vazedo, né? Mas assim, está sendo feito uma pesquisa entre os pais, entre a comunidade escolar no geral, a respeito se você deixaria o seu filho voltar ou não à sala de aula, isso para os pais. E a gente percebe nos comentários de Facebook, tudo, nas postagens, que cerca de 90% dos pais não querem a volta, preferem que o aluno até perca o ano, A gente ouve muitos comentários desse tipo, que esse não é o nosso foco e o nosso objetivo. A gente queremos ao máximo tentar, salvar esse ano aí para os nossos alunos, que nós sabemos que é um atraso, mas em compensação a gente não pode colocar a vida desses alunos, principalmente dos nossos educadores, em risco. Isso aí eu acho que é crucial para que o retorno da aula aconteça. Preciso desse controle da pandemia antes, da vacinação, porque eu acho que enquanto não houver essa vacinação, não é possível voltar essas aulas, não é possível. Até porque, Nildo, você percebe o seguinte, nos outros estados que tentaram retornar, tiveram que paralisar, a grande maioria. Verdade. Porque você tem que criar uma nova estrutura, requer muitas mudanças no funcionamento da escola. Você não pode, por exemplo, ter uma sala de aula com 40 alunos, com 30 alunos. É muito difícil, muito complicado. Então você vai ter que fazer tipo um revezamento, trabalhar com a quantidade de alunos e outros. É muito complexo para você fazer isso. Uma nova estrutura nas escolas. É muito complicado. Até porque criança é diferente de adulto, As crianças gostam de brincar, estarem juntas. E aqui no Brasil não tem essa cultura, essa educação de usar máscara e manter o distanciamento. É mais complicado nesse sentido. Na região, Israel, não sei se você tem acompanhado as notícias do coronavírus em todas as regiões, em todos os municípios da região, quero dizer, em Santo Antônio e Vazedo. No caso de Vazedo especificamente, são 58 casos confirmados até o último boletim que a gente tem monitorado diariamente. São 50 curados. Oi? Eu assisto sempre. Que ótimo. Então, 50 curados, 2 óbitos, infelizmente, em Vazedo, 6 casos ativos. Mas ainda não é o momento de pensar em reabrir tudo, Mesmo com esse número menor de ativos em Vazedo, como é o caso, Não, com certeza, Nildo, com certeza. Eu acho que esse número de Vazedo até pelo fato de ser muito próximo a Santo Antônio de Jesus, eu acho que isso influencia muito. Muitas pessoas trabalham no município de Santo Antônio de Jesus, E assim se tornou quase impossível. E o índice em Santo Antônio, agora que eu acredito que esteja baixando um pouco, mas o índice esteve muito alto, Então a transmissão, o nível de transmissão era muito grande, E assim, muitos vazedenses adquiriram no município vizinho aqui, em Santo Antônio de Jesus, e infelizmente foram contaminados, E entra como o índice de Vazedo, porque são vazedenses, lógico. Mas eu acredito, Nildo, que a administração municipal criou até o centro de tratamento lá da Covid e colocou um profissional de saúde para fazer todo o acolhimento dessas pessoas. Tem sido muito positivo. Para você ter uma ideia, tem 50 curados em Vazedo. Tinham 57 no total, acho que já está em 58, não é isso? São 8 ativos? Não, são 6 ativos, E 2 óbitos. Isso, são 6 ativos. Esses 2 óbitos,
eles tinham outras comorbidades, tinham outra doença, e se eu não me engano, pegou o Covid, pegou a doença no hospital durante o seu tratamento, né, o tratamento de outras doenças. E infelizmente, né, foram a óbitos, né, infelizmente. Mas é uma doença maldita, né, algo maldita, você nunca sabe de que forma vai vir, né, para A ou para B. A gente nunca sabe. Com certeza, ninguém sabe como está a nossa imunidade, por exemplo, apesar da idade, apesar de não sentir nada, né? A gente nunca pode achar que a idade de risco ou a pessoa que tem a doença possa se agravar ou não. Tem pessoas que têm doença cardíaca, doença diabetes, por exemplo, ou doença renal e não tem nada, acaba se recuperando, né? E tem pessoas que não tem nada e acabam morrendo. Então é difícil saber. Tudo é novo para a ciência, né? Tudo é novo para a medicina e para a população principalmente. Não, com certeza. Então, às vezes, até eu mesmo já critiquei muito essa defesa de medicamentos, assim, que não é específico para a Covid, mas que as pessoas estão testando para a Covid. Eu já critiquei muito, mas a gente percebe também que até os médicos mesmo se sentem perdidos em muitos momentos, não sabem que tipo de tratamento é o essencial, não é, para o combate. Geralmente, né, o que se tenta é evitar as consequências do Covid, combater as consequências do Covid. Mas para combater o vírus em si, hoje você ainda não tem a cura, não é? Exatamente. Não tem. Pois é. Israel, bacana esse bate-papo aí sobre a tua vida. Um pouco... Maravilhoso. Demais. Falar também do coronavírus, da pandemia. É claro que todos nós estamos sofrendo com isso. Estamos vivendo o novo normal. Vamos viver, temos que se acostumar com isso. A gente vai para o intervalo de 1 minutinho. Você que está acompanhando a gente aí, já a gente vai falar de política, eleições 2020 em Varzedo. Como é que está a situação de Israel aí em Varzedo? Qual lado político ele está apoiando? A gente vai saber já após o nosso intervalo aqui no Conexão Criativa. Já a gente volta. Um abração. Vírus são uma família de vírus conhecida há muito tempo, responsável por desencadear desde resfriados comuns a síndromes respiratórias graves. A transmissão desses vírus podem ocorrer de uma pessoa para outra por meio de contato próximo com o doente. Principais sintomas: tosse, dificuldade respiratória, falta de ar e febre. Como se prevenir? Evitar contato próximo com as pessoas que... Pronto, já voltamos aqui em mais uma Conexão Criativa, segunda parte aqui com Israel Santiago, professor de Varzedo, que volta a falar... Foi rapidinho, né? Rapidinho. A gente volta a falar agora, desta vez, sobre as eleições 2020, os bastidores da política em Varzedo. Israel, você que, na verdade, tinha 20 anos, né, no grupo de Radaman, no grupo de Manuel de Avelino. Você tinha uma fidelidade muito grande com o grupo de Manuel de Avelino, com o próprio Luizinho também, que é vereador, já foi presidente da Câmara, e agora mudou de lado, né? Você me dizendo que já está no grupo de Bahia. Fala um pouco dessa situação, Israel. O que fez com que você mudasse para o grupo do atual prefeito Ari Bahia? Nildo, você falou bem aí, né? Hoje, Nildo, não que eu queira ser o repórter, né? Claro que eu não vou chegar aos seus pés, mas se eu te perguntar hoje se tem algum político
você lembre rapidamente, assim, que ficou 20 anos em um grupo só. Você consegue lembrar rapidamente? Não entendi, não ouvi direito, pode perguntar. Não, a pergunta é a seguinte: se você lembra Sim. de algum político, né, algum político que conseguiu ficar 20 anos em um grupo só? Algum político que Passou- fica 20 anos em um grupo só? Raramente Justo. tem, mas tem algumas pessoas ainda, tem alguns políticos ainda, mas é raro, de fato é raro. É, realmente, mas é muito difícil. Então, Nildo, o que é que eu posso falar hoje para a população de Vazedo? Eu queria muito essa oportunidade de estar conversando aqui, né? E graças a Deus que eu estou em uma rede de comunicação ao qual eu tenho muita credibilidade, né? E sei que é isenta também, e são grandes profissionais. Como você falou, desde 2000 que eu acompanho o grupo de seu Manuel de Avelino, e de lá para cá, né, sempre eu me mantive no mesmo grupo, tá? E aí, deputados apoiando deputados, sempre do grupo, não é? Eu participei de diversas eleições, algumas eu tive êxito, outras não, mas sempre permanecendo no grupo que hoje é oposição, certo? Veio a eleição, né, do ex-prefeito e ali estávamos, não é, para construir aquele projeto. O que eu quero dizer para a população de Vazedo é que eu sempre fui fiel, tá? Inclusive, quando o meu amigo Bahia ele se colocou como candidato a prefeito, eu tive a oportunidade de estar com o Bahia, que é meu amigo há 16 anos, para você ter uma ideia, Nildo. Há 16 anos que Ari Bahia, o atual prefeito, é o meu amigo. Mas quando ele foi candidato, como eu sou um cara que gosta de honrar a minha palavra, tá? Eu tive a oportunidade de ir, eu tive o convite dele, certo? Nós nunca deixamos de ser amigos, graças a Deus por isso, mas eu quis honrar a minha palavra de continuar no grupo. Nildo, um casamento, quando ele é feito, tem juras de eternidade, não é isso? E Verdade. Geralmente, nos momentos, o casamento ele acaba por desgaste, né, natural. Mesma coisa aconteceu comigo. Eu jamais vou chegar. Tiveram diversos motivos, sim, tiveram diversos motivos. São motivos pessoais que eu jamais vou chegar aqui e vou estar metralhando, né? Vou estar aqui metralhando alguém, ou estar falando aqui dos verdadeiros motivos que me levaram a sair, né, do grupo da oposição. Eu prefiro dizer hoje que houve um desgaste natural, né, do tempo em que eu estive lá, 20 anos. É muito natural isso acontecer, não é? É até anormal isso acontecer no meio político, de você conseguir ficar 20 anos em um grupo só. E chegou um momento que eu senti que minha vida, meu trabalho lá no grupo da oposição, atual oposição, não estava mais surtindo efeito, não estava mais, como eu posso dizer assim, como se já estivesse acabando meu ciclo no grupo, tá? E em compensação, Nildo, eu gostaria de dizer para o povo de Vazedo que tiveram diversos motivos para eu estar com Bahia, para eu ir para Bahia. E eu vou dizer para vocês quais foram esses motivos. Primeiro, sempre mantivemos uma boa amizade. Sempre mantivemos uma boa amizade, né? Uma amizade de 16 anos, você não se abala por besteira, né? Tivemos alguns momentos de discussões e tudo, mas a nossa amizade a essência da nossa amizade nunca se abalou. Então, Nildo, eu tive alguns problemas familiares, problemas de saúde, inclusive de familiares meus, pessoas que eu tenho um amor muito grande, e as pessoas políticas, o político que esteve do meu lado o tempo todo foi Bahia. Inclusive, assim, eu sendo contra, né, eu fazendo parte de um outro grupo, e ele me estendeu a mão de uma maneira assim que me surpreendeu, tá? Esteve comigo, se colocou à disposição, e não é porque foi com o Israel, não é que é político, não. Eu percebo isso em Bahia, com todas as pessoas, seja com João, com Maria, eu sempre percebo esse acolhimento dele com as pessoas que necessitam, principalmente relacionado à saúde.
Então, ele esteve comigo nesse momento, foi um momento muito difícil para mim, tá? E isso houve uma aproximação. Em compensação, já estava havendo um afastamento, não é? Meu em relação às pessoas da atual oposição. Então, foi uma coincidência, uma coisa natural também, né? Na política é assim, uns se afastam, outros se aproximam, e assim a gente vai criando um novo vínculo, não é? Com Bahia seria um novo vínculo político, porque um vínculo de amizade nós já tínhamos há muito tempo. E isso, para mim, foi crucial para que eu tomasse uma decisão que eu já estava muito abalado a tomar. Entendeu, Nildo? Já estava bem assim, bem decidido a tomar essa decisão. E uma coisa interessante, Nildo, que eu gostaria de dizer, que eu fiz uma coisa que poucas pessoas fariam. Eu fui muito sincero, eu trabalhei essa saída minha da oposição de uma forma que eu não pudesse ser, como muitos até hoje dizem, eleitores que não têm conhecimento de causa, que não sabem qual foi a realidade, como foi que se deu tais situações, né, e às vezes fazem determinados julgamentos. E eu quero te dizer, né, Nildo, e para todos os fãs aí da Creativa Online que estão ouvindo, que a minha saída do grupo foi muito bem trabalhada. Eu fiz questão de fazer isso, até porque, Nildo, nós temos que ter ética, né? Nós temos que procurar, se a gente pretende sair politicamente de um grupo, a gente tem que sair com honra, com respeito às pessoas que passaram pela nossa história política, não é? Enfim. Então, o que foi que aconteceu, Nildo? No dia 9 de fevereiro, estava organizando um torneio lá na região da Batateira, em Vazedo, né, com alguns amigos, e lá eu tive a oportunidade de encontrar com o ex-prefeito, né, de forma natural, de forma tranquila. Eu me dirigi a ele, nós conversamos um pouco, e eu comuniquei a ele que a partir de março eu não caminharia mais na oposição. Isso foi em 9 de fevereiro, Nildo. Eu estou falando para você, estou falando aqui para diversos eleitores vazedenses, e eu falo para ele ou para qualquer um outro. E eles mesmos podem comprovar isso, que eu tenho certeza que eles vão comprovar isso aqui. Tá? Então eu comuniquei ao ex-prefeito que a partir de março eu não caminharia mais na oposição. Assim também que era pré-candidato, Valtinho era também pré-candidato a prefeito, e eu comuniquei a Valtinho, que é meu amigo, está comigo também no grupo com o prefeito Ari Bahia, e eu comuniquei a ele que a partir de março eu não caminharia mais na oposição. E Luizinho, que é meu irmão, é um cara que eu considero muito na política, eu sempre caminhei, eu sempre defendi um deputado só estadual, Nildo, durante esses 20 anos, que foi Luciano Simões, o pai, o filho, enfim, a geração toda, entendeu? Só para você ter uma ideia de como eu sempre fui fiel, tá? Mas chegou um momento que não dá mais, né? Não dá mais, então você toma decisão. Eu não vou falar aqui, não vou citar os motivos, porque isso aí são coisas pessoais, e nós temos que ter respeito pelas pessoas que passaram, tá? Foram coisas desagradáveis, né? Enfim, durante esses 20 anos eu tive momentos alegres, alegrei muita gente. Aí às vezes eu ouço muitas pessoas dizerem assim, Nildo, mas tu foi beneficiado nesses 20 anos? Fui beneficiado e beneficiei muita gente. Fui muito alegre também e alegrei muita gente. Talvez eu tenha entristecido também algumas pessoas e algumas pessoas me entristeceram. Isso é natural de um relacionamento, não é? E um relacionamento longínquo como esse relacionamento que nós tivemos politicamente, isso é normal acontecer, tá? Não adianta que agora eu chegar na rede social e tá apontando A e B, não. O meu foco hoje, o que eu quero dizer, Nildo, para você, é que eu saí com muita honra, tanto é que minhas amizades lá na oposição eu mantive. Eu reconheço e até aceito, Nildo, muitas pessoas que tinham costume de me ver no grupo, né, meus amigos, minhas amigas, eleitores e tudo mais, que sempre teve um respeito pelo professor Israel, já estavam acostumados a me ver naquele grupo, e hoje ficam tristes de não me ver. Eu acho natural, tá? Eu respeito isso. Israel, porque você saiu, enfim, eu respeito tudo isso,
tá? Eu respeito. Agora, o que eu não consigo admitir, Nildo, é às vezes o eleitor, ingenuamente, emocionalmente, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes nós falamos as coisas muito no emocional e às vezes a gente ofende as pessoas. Não conhece a realidade, não conhece a verdade dos fatos. Primeiro, Nildo, que eu mudei porque eu tenho o direito de mudar e ir para onde eu quiser, assim como o eleitor tem o direito de votar em quem bem quiser. Então eu tenho o direito de estar aonde eu bem quiser e bem entender. Esse é um dos motivos. Mas houve esse desgaste. Não vou apontar quais foram esses desgastes, né, porque é antiético da minha parte, até porque eu fiz parte da administração passada e é antiético da minha parte, né? Eu tenho que ter esse respeito. Mas assim, Nildo, eu estou muito satisfeito no grupo que eu estou. O acolhimento que eu tive foi maravilhoso. Para você ter uma ideia, Nildo, quando eu saí da oposição em março, eu já saí em março, né, declaradamente, de forma muito respeitosa, e todos sabiam da oposição isso. Agora, talvez não acreditavam que eu ia manter a minha palavra de estar na oposição, né, pelo vínculo que eu tinha com o Luizinho, que era muito forte. Nunca se imaginava que eu iria... mas eu trabalhei muito bem isso com o Luizinho também, né? Tentei trazê-lo, que é normal isso, quero deixar bem claro, trazer para o grupo, né, de Bahia, para a gente fortalecer ainda mais o grupo, mas não foi possível, o partido não teve como ir, e é por isso até, Nildo, que eu não tive como ser candidato a vereador, e porque o partido não foi, né, é impossível isso, mas quando eu fui para a Bahia, Nildo, eu fui para ser candidato a vereador. E só para você ter uma ideia da boa aceitação que eu tive lá, a boa aceitação que o eleitorado de Bahia teve comigo, eu digo para você com toda certeza que o meu eleitorado para vereador aumentou em cerca de 30%. Eu fiz todo o levantamento, que eu sei qual é a minha base eleitoral, né? Aumentou em cerca de 30%. Só para você ter uma ideia do acolhimento que me deram, não é? Então, assim, é muito carinho, muito amor que eles têm por mim. Eu tenho muitas pessoas cá na oposição que tem também. E assim, e principalmente a minha relação com Bahia. Nós sentamos, nós conversamos. Tem algumas coisas, Nildo, que eu conversei com ele que eu acho que precisa se melhorar. E ele reconheceu, inclusive, entendeu? Eu tenho absoluta certeza que Bahia cresceu muito, assim, como gestor. Tem sido assim, desenvolvido um trabalho excelente no município de Vazedo, né? E tem se abrir um pouco mais para ouvir, né, as pessoas. Então, assim, isso tem sido muito gratificante, esse nosso reencontro, né? Nós nos emocionamos muito, nós conversamos muito a respeito de muitas coisas, principalmente voltado para a educação, para o esporte educacional. Aí, às vezes, Nildo, a gente ouve muito assim, não sei quem se vendeu. Todas as vezes que alguém muda de lado, a pessoa diz que se vendeu, né? Mesmo uma pessoa que já tem 20 anos em um grupo, que foi fiel, que já teve oportunidades anteriores de estar em outra situação, né? Em mudar de lado. Mas nunca o fiz. Mas, assim, eu posso te garantir, Nildo, que o que nós sentamos e discutimos, porque a minha razão hoje, o meu objetivo hoje de ser um representante na Câmara de Vereadores é justamente para trabalhar com essa nova geração, com essa criançada, principalmente com o esporte, né? Que é uma ferramenta hoje essencial para de inclusão social e de desenvolvimento cognitivo, físico, mental dessas nossas crianças. E nós precisamos fazer um trabalho específico com essas crianças, nos 4 cantos do município. Para você ter uma ideia, Nildo, na minha última candidatura, eu fiz toda a minha campanha em cima desse projeto. E eu tive êxito. Você pode ter certeza disso. Porque as pessoas também sentem que é um projeto que é para trabalhar com crianças de 8 a 12 anos, onde a criança ela vai estudar em um turno e vai fazer esporte no outro. Então, conversei com Bahia, antes até de desistir de ser candidato, porque não era mais viável para mim,
porque uma boa parte das pessoas já tinham saído que queriam caminhar com Bahia também, como quando a gente viu que o partido não vinha, essas pessoas que queriam estar com Bahia também desistiram de ser candidato, inclusive vereador, para você ter uma ideia. E para mim era inviável, Nildo, porque eu sei a minha base eleitoral. E eu sempre falei para todos os meus amigos políticos que eu só ia partir para uma campanha política se fosse com grande chance de me eleger. E da forma que ficou o partido, que muitos eleitores às vezes indagam, por que desistiu, por que desistiu? Gente, uma campanha política para vereador é muito desgastante. Desgastante psicologicamente e vários outros aspectos que só quem é candidato sabe o que é. Então desculpe interrompê-lo, então não será candidato a vereador esse ano, nessas eleições? Não serei candidato porque é inviável. É uma candidatura, Nildo, que seria natimorta. Não haveria condições nenhuma, porque assim, o partido hoje faria tantos vereadores. Hoje já não faz mais. Entende, Nildo? Então, sim, não haveria condições nenhuma. Nildo, eu fui primeiro suplente 2 vezes. 2 vezes primeiro suplente. Não é brincadeira. Batendo na trave, faltou 5 votos, outro faltou 15, 20 votos. É muito difícil. E não conseguiu entrar na vaga de ninguém, né? Para você ver, não é? Não consegui entrar na vaga de ninguém. Os motivos são vários. Mas, não é? Na verdade, Nildo, é uma coisa que eu posso dizer com toda clareza e com toda firmeza. Eu sempre fiz política só. Isso aí eu falo com toda firmeza. Eu sempre fiz política entrando no meu carrinho e fazendo aquela política da boa vizinhança, com os meus amigos, com parte da minha família. Não é? Era assim que eu fazia minha política. Eu nunca tive assim aquele apoio político. Eu estou falando de político, não é aquele apoio de ter trabalhado em administração, não é isso. Eu estou falando na campanha política. Na campanha política, Nildo, poucos sabem disso. Mas eu me sinto vereador, eu me sinto orgulhoso das votações que eu tinha. Porque eu chegava na casa de, inclusive, candidato do executivo. Eu chegava e estava lá no caderninho, lá, já cansei de ver. Professor Israel, 120 votos nas contagens, né, que eles fazem. Já cansei de ouvir do meu lado, eu do lado, e a pessoa, grandes representantes políticos, dizer: não, Israel vai ter tanto aqui que vai ajudar não sei quem a se eleger. Era sempre assim. Sei como é. Quando saía a votação, as pessoas chegavam e diziam assim: onde foi que tu achou esse voto? De onde saiu esse voto, né? Que era o dobro da votação, sempre faltou um pouquinho. Ou seja, faltou pessoas, lideranças, que acreditassem no professor Israel politicamente. Entende? Não estou aqui acusando ninguém, eu acho que cada um tem seus favoritos, entende? Mas eu quero dizer que eu nunca fui favorito de ninguém. Eu sempre fiz minha campanha sozinho. E quando eu ouvia esse tipo de coisa, aí eu me sentia ainda mais motivado. Então eu estou falando isso aqui para que o eleitor ele entenda, antes de julgar as pessoas quando se toma uma decisão. Precisa se entender que existem coisas que você desconhece, que acontecem antes de uma pessoa tomar uma decisão para ser um candidato. Né? Existem bastidores dos candidatos que você não conhece. Então, preciso que vocês tenham cuidado, não ajam pelo emocional, né? Utilize sempre a razão. Eu sei que é difícil falar isso em campanha no interior, não é, Nildo? Verdade. Campanha no interior sempre muito mais difícil, Nildo, por conta da proximidade das pessoas, né? Todo mundo se conhecer, né? Tem que ter uma certa amizade de fato, diferente das cidades maiores, né? Justamente, Nildo, justamente. Porque o mais interessante é você fazer eu sempre defendi isso, uma política diferente, né? E assim, uma política do respeito, né? O respeito pelo adversário político, que é só adversário político. Você não precisa deixar de falar com ele, você não precisa deixar de ter contato, ligar, não precisa. E não tem necessidade disso. Não precisa você falar palavras hostis, não é, um para o outro. Aí às vezes eu ouço muito, porque eu sou muito verdadeiro nas minhas palavras, eu ouço muito de eleitor dizendo assim: a gente se mata por esse candidato, a gente se matou um com o outro, fiquei de mal com não sei quem, e fulano agora está com cicrano.
o candidato tal hoje está apoiando fulano. Mas será que o candidato pediu para você brigar com o outro? Não é, Nilton? Será que precisa isso? Pois é. Você pode defender um candidato sem precisar estar agredindo ninguém. Não é verdade, Nilton? Verdade, verdade. Ô Israel, muita coisa para se falar, você está abrindo seu coração, falando o que você pensa com relação à política de Varzedo, a tua participação na política varzedense ao longo desses anos. Eu sei que você não pode falar pelos outros, as pessoas que estão contigo, as que estavam, mas fala um pouco do grupo de Radamã, do grupo de Manuel de Avelino, que agora está com Bahia. Você falou que Valtinho, ex-candidato a prefeito, está também com Bahia, está apoiando Bahia, junto com seu irmão Wagner também, não é? Fala um pouco desse grupo da oposição que agora também está na situação. Nildo, na verdade eu posso assim dizer para você, eu acho que isso é claro para o povo de Varzedo, que a oposição ele era composta por 3 grupos. Tinha um grupo do ex-prefeito, tinha um grupo de Valtinho e tinha o grupo de Luizinho, certo? O grupo de Valtinho fazia parte do PSD, o de Luizinho era o PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, e tinha o grupo de Radamã, o ex-prefeito. Então o que acontece? O PSD, né, o grupo de Valtinho se uniu ao grupo de Luizinho e esse grupo, né, estava tentando formar uma chapa da oposição que é muito natural, não é? Só que existia uma parte do grupo que queria, né, principalmente membros do PSD, né, que se tornou PSD, e o pessoal do PSB se juntou ao PSD, né? Então fortaleceu-se, ficou um grupo muito grande, e uma parte desse grupo queria caminhar com a Bahia, né? Inclusive eu faço questão de dizer isso porque não é demérito nenhum, não é vergonhoso, e pelo contrário, eu acho que quando você se dispõe a estar em um grupo, você procura articular de forma legal, de forma respeitosa, para você tentar fortalecer esse grupo, né? E eu tentei de todas as formas tentar levar o PSD para o grupo de Bahia, até porque eu queria ser candidato também lá, não é? Mas infelizmente houve uma divergência, não é? O PSD não pôde ir para Bahia. Então as pessoas que queriam estar com Bahia foram e não puderam ser candidato. É simples assim. E o grupo que ficou no partido, são candidatos hoje apoiando o ex-prefeito, que a gente tem que respeitar também. Então, Israel foi, mas o partido PSD não foi. Por conta disso que você não vai sair candidato a vereador. É isso? Isso. Então tá. Aí nisso foi eu, esclarecido. Neto de Tuliorides, que é vereador. Temos também Wagner, né, que você falou aí. Teve Kaká, né, Tuca, né, tem um grupinho muito bom que hoje, um grupo muito bom, muito forte de pessoas honestas também, que hoje estão fazendo parte, vem fortalecer esse projeto que está dando certo em Varzedo. Pois é, Israel, interromper aqui rapidinho, porque tem algumas pessoas participando, inclusive tem pergunta também. Só falar das pessoas que estão nos acompanhando primeiro: Alane Cardoso, Samuel Batista, José Nilton. Aí, quem não gosta de estudar está com saudades também. A gente falava do retorno das aulas presenciais. Reconvale Notícias. Israel, você foi uma das pessoas que mais criticou a gestão atual, relatando que não está boa a educação, chegando a dizer que a gestão perseguia os professores. Você acha que a educação melhorou? Por quê? Ô Nildo, eu não me lembro de ter falado isso. Inclusive eu lembro que nós participamos de uma reunião da PLB, que foi justamente no período em que eu falei aqui até anteriormente, que eu tive
né, uma discussão com o Bahia. Eu tive uma discussão com o Bahia no início da gestão dele, né? Porque quando você entra em uma gestão, Nildo, você às vezes entra assim um pouco solto. Você não tem noção exata do que é uma administração pública, né? Assim foi com a gente. Quando nós estamos também, nós perdidinhos, né? Mas, assim, o que aconteceu dessa discussão que eu tive com Bahia, né, meu amigo, que na verdade foi uma discussão relacionada ao tema, não é? Que foi a questão da educação, algumas coisas que realmente eu estava descontente. Isso aí eu não nego para ninguém. Agora, inclusive, Nildo, você estava lá presente, você me pediu até para dar uma entrevista e eu não fui dar uma entrevista. Eu não sei se você lembra disso, eu estava lá na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, lembro sim. Aí você me chamou e eu não quis, porque eu tenho muito cuidado quando se pega um microfone para falar. Entendeu? Porque o alcance da sua fala, né, é muito grande. Agora, eu nunca abri a boca para falar mal de nenhum adversário político. Nenhum. Você pode pegar todos os meus depoimentos, meus discursos eleitorais, nunca abri a boca. Essa pessoa que está falando aí, eu sinto muito te dizer, mas eu quero que você me mostre essa gravação que eu falei para você, do repórter. Não entendi de que imprensa é. Reconvale Notícias. Reconvale. Reconvale. Isso. Eu quero que ele me mostre que eu falo mal do prefeito. Só isso. Porque eu nunca precisei falar mal. Agora, eu defendo causas. A causa da educação é uma causa que eu defendo independente de qualquer coisa, né? E todos sabem disso, né? Foi uma pergunta de má fé, mas tudo tranquilo. Eu respondo tudo. Prontinho. Tem perguntas maliciosas para você responder, mas também tem pessoas te elogiando pelo grande trabalho, a grande liderança política e ótimo profissional da educação. É a Catmin Grill. Acho que é de Varzedo mesmo, né? Catmin Grill, parabéns, você está no lado certo, junto com o povo e longe dos politiqueiros. Deus abençoe sua bela escolha, professor. A Catmin Grill. Essa participante aqui também no nosso YouTube, na transmissão ao vivo da nossa entrevista. Então tá dado o recado, viu, Isael? Esclarecimentos estão dados para a população vazedense pela sua mudança de lado, né? A mudança sempre é necessária quando for mudança para melhor, né? Com certeza, Nildo. Nildo, a mudança faz parte. Só que tem pessoas que às vezes até arrotam a democracia, né? É só teoria. Na verdade, é só teoria, né? Arrota a democracia, mas na verdade, na hora de aceitar uma mudança que talvez mexa com o seu projeto pessoal, não é? É difícil. Onde é que está a democracia? É só de boca? É isso que eu quero dizer. Todo mundo tem o direito de estar onde bem quiser, tá? Agora, eu nunca vou denegrir a imagem de ninguém, não é? Nunca vou denegrir a imagem. Vou continuar tendo essa postura, certo? Sempre ética. Nunca ninguém ouviu. Teve o cidadão aí que falou isso aí é mentira. Se ele conseguir provar, Nildo, eu venho aqui a público me retratar, porque eu nunca falei isso. Entendeu, Nildo? Ainda falando sobre isso, só te interrompendo rapidinho, só pra gente não fugir do foco, Reconvale Notícias deixou o recado seguinte: não foi uma pergunta de má fé, apenas um internauta nosso que pediu para perguntar, só fizemos a pergunta dele, entende? Foi um internauta, um morador de Varzedo, que acompanha todo esse processo de educação em Varzedo, entendeu? Então tá explicado. Obrigado, Reconvale Notícias, também pela participação, e obrigado pela pergunta e pela participação, já esclarecido aqui na nossa entrevista. Olha, eu peço até desculpa à rede de comunicação, né? Que você falou, a Recôncavo aí, Notícias. Reconvale. E eu entendi isso. Reconvale, eu entendi a colocação deles aí, e eu peço desculpas até porque eu me direcionei à imprensa e, na verdade, foi o internauta que se comunicou. Com certeza a oposição é normal, não é? Tranquilo. Tá resolvido então, tá dado o recado. A gente quer agradecer mais uma vez o Isael Santiago,
professor de Educação Física de Varzedo, também líder político, secretário em algumas oportunidades e também candidato a vereador também, já foi suplente em diversas vezes. Esse ano não vai sair candidato a vereador, mas está no grupo de Ari Bahia, o prefeito atual de Varzedo. Obrigado mais uma vez, Isael, pelos esclarecimentos. E claro, a Criativa esteve e está sempre à disposição. Nildo, eu agradeço e eu gostaria de dizer o seguinte: eu louvo a Deus, dou graças a Deus, porque assim eu tenho recebido muito carinho também, inclusive das pessoas que sempre acompanharam o professor Isael. Eu saí em todas as casas, né? Pelo menos na grande maioria das casas, das pessoas que sempre me acompanharam, sempre me apoiaram. E o que eu ouço e o que eu vejo, professor, o senhor fez o certo. O que eu ouço é pessoas dizendo bem assim, onde o senhor estiver, eu estou. Tá? Sabe por quê? Porque conhece o professor Isael. Essas pessoas maliciosas, né, que estão falando aí pela emoção, depois se arrependem, daqui a 3 meses está arrependido do que fala. Então eu peço à população, eu peço a esses eleitores, pelo amor de Deus, gente, juízo, tá? Juízo. Tenham cuidado com aquilo que vocês falam, porque às vezes você agride uma pessoa, quer dizer que durante 20 anos eu fui uma pessoa íntegra, o queridão do grupo. Agora, só porque eu fiz uma mudança, o professor Isael não presta. É sempre assim, não tem problema nenhum. O que me sustenta, o que me fortalece ainda mais é o carinho que eu recebo diariamente de 90% das pessoas, né? Até mesmo pessoas que estão na oposição, né? Isso para mim é muito gratificante e assim eu estou muito satisfeito com a minha mudança. Pode ter certeza, estou muito satisfeito de estar trabalhando ao lado do meu amigo Ari Bahia. Hoje nós temos um relacionamento muito bom, certo? Eu dou graças a Deus por isso, Nildo. E assim, não me arrependo de nada, certo? Eu estou no grupo, estou como um soldado. Eu gosto de, quando eu estou num projeto, num grupo, eu estou ali para defender o projeto, né? Para ser um soldado e guerrear. E vamos guerrear uma vitória, tá? No dia 15 de novembro, sempre respeitando as pessoas que defendem um outro projeto. Sempre respeitando, tá? E a gente, com todo respeito, com toda a ética, nós estaremos lutando e buscando todos os meios possíveis para conseguirmos essa vitória aí, né? Hoje Bahia faz um belíssimo trabalho no município de Varzedo, tem defeitos, como todas as pessoas, como toda a gestão tem defeitos, né? Você vê que obras é o que não falta em Varzedo, tá? Todo canto que você olha tem obras, e o bom disso, Nilton, sabe o que é? Porque a obra começa e termina rapidamente. Nós, há 30 dias atrás, mais ou menos, nós inauguramos uma rua, um calçamento, né, de uma vielazinha que tinha lá, e Bahia anunciou que na segunda-feira começaria uma praça nessa comunidade que é popularmente conhecida como a Rua do Fogo. E ontem a administração entregou a praça, já tinha mais de 10 dias já pronta, só para você ter uma ideia. Então as coisas são feitas de maneira rápida. É um cara guerreiro, tá? É um cara hoje que pega a enxada, vai com os trabalhadores, se tem um carro atolado ele vai lá para tentar resolver o problema. Se uma máquina quebra, ele vai lá para tentar consertar. Se brincar, quando o mecânico chegar, ele já consertou a máquina. Então é um cara que tem muita energia. Nildo, eu passei cerca de, principalmente esses 2 anos e meio que eu passei na oposição, 2 anos e meio últimos, eu passei ouvindo muito as pessoas dizerem bem assim, ó, Bahia parece que não dorme, é um guerreiro. A verdade é o seguinte, ouvi muito dizer que que você pode falar o que for de Bahia, mas o cara parece que é feito de ferro, né? Porque o cara de manhã cedo está com os trabalhadores em cima do carro, saindo para o trabalho. Então assim, eu sei que tem pessoas que é normal, as pessoas contra, normal, tranquilamente, isso é aceitável, tá? Agora hoje, quem me disse na oposição, meus amigos da oposição, inclusive eu, que já conversei muito lá com eles, não é? A respeito disso, falou esse tipo de frase, e hoje, não é? Mudar a opinião só
por causa da política, não tem lógica, não é? Não tem lógica. Então estou muito satisfeito, sempre respeitando a oposição, tá? Estou aqui com Bahia, mas também estou aqui para brigar pelas minhas bandeiras, tá certo? Vou estar sempre brigando pelo esporte educacional, pelo esporte na zona rural, pela educação, pelo respeito ao professor. Eu vou estar sempre nessa luta, independente de qualquer coisa. Certo, Nildo? Eu quero agradecer de coração a cada um, o carinho do povo vazedense com a minha pessoa, tá? Agradecer ao grupo do 20, que sempre me deu esse carinho maravilhoso, até mesmo antes, quando eu era da oposição, sempre me acolheu muito bem. Então eu louvo a Deus por isso tudo. Eu sei muito bem quem eu sou. Se alguém tiver falando qualquer coisa contrária, não me atinge, pode ter certeza, porque acima de tudo eu me conheço, e aquelas pessoas que sempre caminham comigo sabem bem quem eu sou. Então, Nildo, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu precisava fazer também esse desabafo aqui. Peço perdão porque eu sei que eu tomei uma boa parte do tempo aí, mas estou aqui à disposição também de qualquer esclarecimento. Tá aí, portanto, Israel. Muito obrigado. Levamos aqui 1 hora na nossa entrevista no Conexão Criativa, mas entrevista bastante esclarecedora. Estaremos sempre à disposição e boa sorte sempre, meu amigo, no trabalho profissional, na política também. Muito obrigado, Nildo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Israel. Portanto, você, internauta da Criativa Online, dizer o seguinte: nós estávamos aqui transmitindo ao vivo através do canal 2 da Criativa Online no YouTube. Agradecer a todas as pessoas. Recôncavo Notícias também, que fez as perguntas aí, participou. Obrigado, Recôncavo Notícias. Todas as pessoas também que deixaram comentário, perguntaram, participaram aqui conosco. Muito obrigado, hein? Lembrar o seguinte: amanhã às 11 da manhã tem o Criativa News com Magno Bastos, entrevista com o Gilson da Saúde, vereador de São Miguel das Matas. A gente vai acompanhar amanhã, às 11 da manhã, mais uma entrevista aqui na Criativa Online. A semana inteira recheada de entrevistas na Criativa, boletim informativo. Também tem Iago Lázaro sobre esporte e entretenimento já aqui na Criativa Online. A gente encerra. Obrigado a todos vocês, forte abraço e até a próxima. Boa tarde. Tchau.